Harold Moore, um fotógrafo britânico de 38 anos, era conhecido por seu trabalho documental. Em 1974, ele foi contratado para capturar imagens do vilarejo abandonado de Blackwood, um lugar isolado no interior da Inglaterra, cercado por lendas e superstições. Harold nunca completou seu projeto. Dias depois de chegar ao local, ele foi encontrado morto em sua tenda, com todas as suas fotos destruídas e exceto por uma única imagem que continua a aterrorizar quem a vê. A história de Harold Moore ainda ressoa entre os entusiastas de mistérios e investigadores paranormais, como um dos casos mais perturbadores já registrados. Harold era apaixonado pela arte da fotografia. Ele acreditava que cada imagem contava uma história e passava dias buscando capturar o momento perfeito. Sua dedicação o tornava um dos melhores em seu campo, mas também o afastava das pessoas. Quando recebeu a proposta de documentar Blackwood, Harold ficou intrigado. O vilarejo fora abandonado no final do século XIX, supostamente após uma série de eventos inexplicáveis e desaparecimentos de moradores, colheitas que apodreciam do dia para a noite e relatos de figuras sombrias que rondavam o local ao anoitecer. Para Harold, era uma oportunidade única de capturar a beleza de um lugar esquecido pelo tempo. Harold chegou a Blackwood em uma tarde nublada. O vilarejo estava em ruínas, com casas cobertas por musgo e janelas quebradas que pareciam olhos vazios. A floresta ao redor era densa, com árvores retorcidas que pareciam formar figuras humanas. Ele montou sua tenda no centro do vilarejo e começou a explorar com sua câmera. Suas primeiras fotos capturaram a atmosfera desolada, ruas desertas, uma igreja parcialmente destruída e um poço antigo coberto de ervas daninhas. Mas, ao revisar as imagens em sua tenda naquela noite, ele percebeu algo estranho. Em várias fotos, havia sombras que não deveriam estar lá. Silhuetas humanoides, posicionadas onde não havia ninguém. Na segunda noite, Harold foi acordado por sons vindos do lado de fora de sua tenda. Pareciam passos lentos, acompanhados por um leve sussurro. Quando saiu para investigar, encontrou o vilarejo mergulhado em uma escuridão opressiva. Sua lanterna mal iluminava os arredores, mas ele conseguiu captar algo, marcas de pegadas ao redor de sua tenda que levavam para o poço antigo. Curioso e assustado, Harold apontou sua câmera para o poço e tirou uma foto. O flash iluminou brevemente a cena, revelando algo que ele não conseguiu descrever completamente: uma figura pálida, com olhos vazios, olhando para ele de dentro do poço. Harold passou o dia seguinte investigando o poço. Ele encontrou marcas de arranhões na borda, como se algo tivesse tentado sair. Ao redor, havia símbolos gravados na pedra, que ele não conseguiu identificar. Apesar do medo crescente, Harold continuou tirando fotos, cada vez mais obcecado em capturar o que estava acontecendo. Ao anoitecer, ele começou a ouvir sussurros novamente. Dessa vez, as vozes pareciam vir de dentro de sua própria tenda. Ao entrar, encontrou suas fotos espalhadas pelo chão, algumas completamente destruídas. No centro, havia uma única imagem intacta e a figura pálida do poço, mas agora mais próxima. Na manhã de seu último dia em Blackwood, Harold deixou um bilhete em sua câmera, como se soubesse que algo estava para acontecer. Se eu não voltar, queimem tudo. Há algo neste lugar que não deve ser visto. Ele passou o dia tirando mais fotos, indo cada vez mais fundo na floresta ao redor do vilarejo. Um lenhador local,
que havia cruzado com Harold dias antes, relatou tê-lo visto parado em frente a uma árvore coberta de marcas similares às do poço, olhando fixamente para algo que não podia ser visto. 2 dias depois, um grupo de resgate encontrou Harold morto dentro de sua tenda. Não havia sinais de violência em seu corpo, mas sua expressão estava congelada em puro terror, com os olhos arregalados e a boca aberta como se estivesse gritando. Todas as suas fotos e equipamentos haviam sido destruídos, exceto por uma única imagem presa em sua mão, uma foto de si mesmo, tirada dentro da tenda, mas com várias sombras humanoides ao seu redor. A única foto que restou do trabalho de Harold foi enviada para análise, mas ninguém conseguiu explicar como ela foi tirada. As sombras ao redor de Harold na imagem tinham formas distintas, mas os rostos eram indistintos, exceto por olhos negros que pareciam olhar diretamente para quem observava a foto. Vários especialistas que analisaram a imagem relataram sensações de desconforto, pesadelos e até mesmo a sensação de estarem sendo observados enquanto trabalhavam. A foto foi eventualmente lacrada e arquivada, desaparecendo do acesso público. O vilarejo de Blackwood permanece abandonado até hoje. Exploradores que tentaram visitá-lo relataram sentir uma presença opressora e ouviram vozes sussurrando seus nomes. O poço, em particular, é evitado, com histórias locais dizendo que aqueles que olham para dentro dele nunca voltam os mesmos. O caso de Harold Moore permanece sem explicação, mas uma coisa é certa: sua busca pela imagem perfeita revelou algo que deveria ter permanecido oculto. E você? Teria coragem de olhar mais de perto o que as sombras escondem?